Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 84 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para nossa aula, será interessante você já ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, e faça aí todas as anotações necessárias. E o assunto a ser estudado hoje vai ser a parte 1 de Introdução à Formação das Palavras. Então, com essa aula, a professora quer mostrar um pouquinho para vocês terem um pouco de noção de como se formaram as palavras da nossa língua. Como essa aula, esse conteúdo é um pouquinho mais amplo, então a professora dividiu em parte 1 e parte 2. Nossos objetivos são os seguintes: conhecer os processos de formação de palavras na língua portuguesa e diferenciar os processos de formação de palavras. Vamos lá. Então, formação de palavras, As palavras que compõem o vocabulário da nossa língua, elas são formadas principalmente por dois processos morfológicos básicos, que são o processo de derivação e o processo de composição. No processo de derivação, nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação parasintética, a derivação regressiva e a imprópria. Já no processo de composição, nós temos composição por justaposição e por aglutinação. Então, nós iremos estudar todos esses processos aí que ao longo do tempo ajudaram a formar as palavras da nossa língua. Então vamos lá, Hoje nós vamos conhecer os processos de derivação, tá? Então nós iremos conhecer estes 6 processos aqui que eu já citei ali anteriormente para vocês. Começando então com o processo de derivação prefixal ou por prefixação, tá? É quando acontece um acréscimo de um prefixo à palavra primitiva. Então, lembra que a gente estudou lá nos morfemas, a parte dos afixos, prefixos e sufixos, que é aquele pedacinho que vai antes e depois, da palavra primitiva? Então, gente, muito desses prefixos e sufixos ajudaram a formar novas palavras, E aí a gente então chama esse processo de derivação por prefixação. Olha lá os exemplos. O in mais o feliz que deu o infeliz. O in é o prefixo, o feliz é a palavra primitiva e o infeliz é a palavra nova ou derivada. Da mesma forma, aqui a gente pode ter, por exemplo, o desleal, onde o des seria o prefixo, o leal a palavra primitiva e o desleal a palavra nova, que seria a palavra derivada, ok? Muito bem, então quando eu coloco prefixo, anexado à palavra primitiva ou ao radical da palavra, eu estou formando uma nova palavra pelo processo de derivação prefixal. Derivação sufixal ou por sufixação. Agora é o contrário, Na anterior a gente colocava antes, agora a gente vai colocar depois da palavra primitiva. Então, olha lá o exemplo. Feliz mais mente, felizmente. Onde mente é o sufixo, feliz é a palavra primitiva e felizmente é a palavra nova, é a palavra derivada, ok? Muito bem, então, o mente é um sufixo. Ele foi colocado depois da palavra primitiva. Então, sempre que uma palavra é formada pelo acréscimo de um sufixo, eu vou dizer que esse processo é o processo de derivação sufixal ou por sufixação. Terceiro, a derivação prefixal e sufixal. Agora eu juntei as duas, tá? Eu tinha lá a primeira, tinha a segunda e a terceira é a junção das duas. O que acontece nesse tipo de derivação, pessoal? Vou ter um prefixo e um sufixo anexados à palavra primitiva. Olha lá o exemplo.
infeliz, mais feliz, mais mente, infelizmente. Onde in é o prefixo, feliz é a palavra primitiva, mente é o sufixo, infelizmente é a palavra nova, a palavra derivada. Agora eu coloquei um quadro ali bem grandão de laranja, bem destacado, que isso aqui é bem importante, tá? Bem importante mesmo para que a gente não confunda com o próximo processo. Na derivação, opa, a professora falou laranja, mas é amarelo, né? Ou é laranja? É que lá eu estou enxergando laranja, aqui eu estou enxergando amarelo. Mas tudo bem, a cor aqui não importa, mas coloquei ali bem colorido para você observar que na derivação prefixal e sufixal, que é essa daqui, a presença apenas do prefixo ou apenas do sufixo na palavra, tá? Ela já é suficiente para a formação de uma palavra nova. Então, se eu não tivesse o mente aqui, de qualquer forma eu teria uma palavra, que é o infeliz, ok? Se eu não tivesse o in aqui, de qualquer forma eu teria uma palavra nova, que é o felizmente. Então, nesse tipo de derivação, somente um ou outro já é suficiente para eu ter uma palavra nova, ok? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente, tá? Da derivação parasintética, que é agora a próxima derivação que a gente vai ver. Ok? Então já vai ver a diferença das duas situações. Na derivação parasintética, eu também tenho o acréscimo de um prefixo e de um sufixo à palavra primitiva. Qual é a diferença aqui? Que para eu ter palavra nova, eu preciso do acréscimo simultâneo dos dois. E que se eu tirar qualquer um deles, eu não formo palavra nova, né? Diferente do processo anterior. Então, diferente da derivação prefixal e sufixal, a presença apenas do sufixo ou apenas do prefixo não garante formação de palavra nova, tá? Vamos pegar aqui o exemplo, ó. Em mais pobre mais ser. Empobrecer. Em é o prefixo. Pobre é a palavra primitiva. Ser é o sufixo. Empobrecer é a palavra nova, a palavra derivada. Agora, olha só. Se eu tirasse o em, existe a palavra pobrecer? Não existe. Se eu tirar o ser, existe a palavra empobre? Também não existe, tá? Então, aqui eu preciso do acréscimo simultâneo dos dois para eu garantir que vai existir uma palavra nova, tá? É diferente do processo anterior. Então, só para que fique bem claro isso aí, para que você não confunda os dois processos, porque nos dois tem prefixo e sufixo. A derivação regressiva, né? O que é uma derivação regressiva? É quando acontece a redução na palavra primitiva. Então, exemplos ali, ó, flagrante, flagra. Eu reduzi para ter a palavra flagra. Delegado, delega. Português, portuga, né? Essa derivação regressiva, ela vai ter maior importância para a formação de substantivos deverbais, quer dizer, substantivos que se formam a partir de verbos, né? Então, quando eu tenho um substantivo que derivou de um verbo, eu tenho esse processo, derivação regressiva, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Ajudar, a ajuda. Perder, a perda. Vender, a venda. Debater, o debate. Cortar, o corte. Atacar, o ataque. Atrasar, o atraso. Chorar, o choro. Apelar, o apelo. Então, aqui na coluna esquerda eu tenho os verbos. Lá na coluna da direita eu tenho os substantivos que se formaram a partir dos verbos. E houve perda nesse verbo, né? Perda? Que tipo de perda? Olha lá. Aqui do ladinho eu ainda acrescentei mais uma explicação. Na derivação regressiva,
forma um substantivo a partir de um verbo havendo a perda de fonema. Comprar, compra, né? Caiu fora aqui o fonema 6, que é o R, né? Então, existe perda fonética, tá? Na derivação regressiva. E ela é principalmente usada ali no processo de formação dos substantivos derivados de verbos. E a derivação imprópria, né? O que acontece nesse tipo de derivação? Quando as palavras elas podem mudar de classe gramatical, o nome já diz, imprópria, você vai ocupar uma posição que não é própria tua, ela é imprópria. Então as palavras elas mudam de classe gramatical, entretanto, elas não sofrem alteração na forma, elas continuam escritas do mesmo jeito. Olha lá, os bons sempre se prejudicam. Pessoal, bons aqui é um adjetivo substantivado. Por quê? Porque bom é um adjetivo, correto? Agora, nessa frase aqui, como eu coloquei o artigo os na frente, né? Eu estou substantivando esse adjetivo. Então, o bom, que era adjetivo, nesse contexto passou a ser um substantivo. Então, a palavra ela mudou de classe gramatical. Ela está ocupando uma posição imprópria, né? Uma função imprópria, por isso que é derivação imprópria. Já o segundo exemplo, o argumento da advogada foi bem claro. Da mesma forma aqui, ó. Claro também é um adjetivo adverbializado. Quer dizer, é um adjetivo que passou a ter função de advérbio. Claro é um adjetivo. Nesta frase, neste contexto, como ele veio depois aqui de um outro advérbio, né? Ele passou a ser um adjetivo adverbializado. Ele tem a função ali de um advérbio. Então, a palavra mudou de classe gramatical. Mais uma informação aqui, ó. Derivação imprópria, né? Também chamada de conversão, porque eu vou converter a palavra para uma outra classe gramatical, ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Ou seja, substantivo vira adjetivo, adjetivo vira substantivo, adjetivo vira advérbio e assim vai indo, né? Mais exemplos. João é o aluno mais alto da turma. Alto aqui nesse contexto, né? Assume o papel de adjetivo, pois ele atribui uma característica para o sujeito João. Então, nesse contexto, a palavra alto é adjetivo, essa é a classe gramatical. Agora, olha o outro exemplo. A professora falava muito alto durante as aulas. Novamente aqui a palavra alto, ó, ela não sofreu nenhuma transformação, é a mesma palavra. Entretanto, nessa frase, a palavra alto, ela é um advérbio, tá? Por que ela é um advérbio? Porque ela modificou o sentido do verbo falava, que veio acrescentado aqui de mais um advérbio, que é um advérbio de intensidade, né? Intensificando o quanto que ela falava alto. E o alto aqui passou a advérbio e não mais a adjetivo. Então, quando ocorre essa mudança de classe gramatical, eu vou chamar de derivação imprópria, ok? Muito bem, pessoal. Então, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai conhecer as próximas, né, formas ali que são utilizadas para formar palavras, né, os outros processos. Então, agora você fica com os exercícios para fixação desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!